Bem-vindos à aula 207 do capítulo 22, os fatores de produção originais de natureza não humana. Estamos falando de terra no sentido de espaço, estamos falando de propriedade privada e, mais do que isso, né, a nossa mente não concebe rios, né, o Grand Canyon, uma montanha como propriedade privada de ninguém, pode até ser uma terra como uma propriedade privada, mas com o direito de todo mundo usufruir disso. Eu sou contra, quem me conhece sabe. Para mim, a questão do conceito, da consciência de propriedade privada é o que transformaria a humanidade numa paz geral, né? Cada um respeitando efetivamente o país do outro indivíduo, né? Minha casa é meu país, é minha regra, né? Ninguém entra, ninguém discute. E, e infelizmente é difícil chegar até lá, mas estamos caminhando, estamos caminhando. Nós estamos no item 5, o preço da terra. E vamos ter uma discussão aí, leve páginas. Quem está acompanhando, tem um subitem, esse é o último item do capítulo 22. Temos o subitem, né, que é o mito da terra dentro deste item, mas são leituras muito rápidas, né, porque são coisas também muito que no passado não havia discussão muito bem definidas do que são, né? Existem casos que a gente assistia filmes, né, do pobrezinho entrando na terra do rei, caçando uma lebre, matando essa lebre para comer e ia preso, porque ele estava roubando uma, uma algo que era uma propriedade do rei. E esse rei tinha direito de puni-lo como quisesse, transformá-lo em escravo, colocar na masmorra, né, ou perdoá-lo. E a gente já viu filmes desse tipo, porque esse filme retrata de fato o que era. E é uma seriedade isso. Isso não é um abuso. Isso é uma seriedade. A propriedade privada jamais poderia ter sido alienada como foi, em todos os sentidos, do conceito de alienação. O preço da terra. Na construção imaginária da economia uniformemente circular, comprar e vender os serviços de um determinado pedaço de terra não difere em nada de comprar e vender qualquer outro fator de produção. Todos esses fatores são avaliados em função dos serviços que poderão prestar nos vários momentos do futuro, levando na devida conta a preferência temporal. Ok, isso a gente já viu. Pela terra marginal, como também pela submarginal, não se paga preço algum. Pela terra que produz renda, ou seja, a terra que produz mais por unidade de aporte de capital e trabalho do que a terra submarginal, que não compensa a sua utilização, paga-se um preço tanto maior quanto maior for essa superioridade de produção. Esse preço é a soma de todas as suas rendas futuras, descontado a taxa de juro originário. Eu acho que vai remeter a uma página, quer ver? Não, vamos ver a explicação de Mises aqui. Não é necessário reiterar que a construção imaginária da economia uniformemente circular não pode ser levada às suas últimas consequências de maneira lógica e consistente. Então, vê a página 304, que é quando trata das construções imaginárias enquanto nosso laboratório mental. Ok. Em relação aos problemas da Terra, convém ressaltar dois aspectos. Primeiro, que no contexto dessa construção imaginária, caracterizada pela ausência de mudanças na atividade econômica, não há lugar para a compra e venda de terras. Segundo, que para integrar nessa construção imaginária as atividades mineradoras e de prospecção de petróleo, é necessário atribuir para as minas e poços um caráter permanente e supor que eles são inesgotáveis. Porque se forem inesgotáveis, sua tendência de valorização daquele bem vai começar a se tornar mais, porque ele vai se tornar mais escasso. Então não cabe dentro da economia uniformemente circular. Que não variam na quantidade produzida e nem nos aportes correspondentes necessários para a sua produção. Ok? Então, foi uma. Mas mais importante do que isso é nós sempre estarmos lembrando que o preço da terra é a soma de todas as suas rendas futuras, descontado
a taxa do juro originário. Lembre-se disso, perdão. Na economia real, as pessoas, ao comprarem e venderem terras, levam na devida conta as mudanças previsíveis que possam vir a ocorrer nos preços de mercado dos serviços a serem prestados pela terra. Evidentemente, o fato de que se possam equivocar nessas previsões é uma outra questão. Todo mundo pode, o empresário está propenso a errar suas visões de futuro. Compradores e vendedores fazem tudo o que está ao seu alcance na tentativa de antecipar os futuros eventos que possivelmente alterarão os dados de mercado e agem em função dessas opiniões. Se esperam que a renda líquida anual de um pedaço de terra irá aumentar, o preço será maior do que seria se não houvesse essa expectativa. É isso que ocorre, por exemplo, no caso de terrenos suburbanos na vizinhança de cidades cuja população está se expandindo, ou no caso de florestas e de terras aráveis, em países nos quais os grupos de pressão provavelmente conseguirão aumentar o preço da madeira e dos cereais por meio de tarifas aduaneiras. Por outro lado, o medo de um confisco total ou parcial da renda líquida da terra tende a diminuir os preços da terra. Na linguagem comercial corrente, as pessoas falam da capitalização da renda e constatam que a taxa de capitalização é diferente para os diversos tipos de terra e que, para o mesmo tipo, varia de um trecho para outro. Essa terminologia é imprópria, uma vez que deturpa a natureza do processo. Vou repetir. Na linguagem comercial corrente, as pessoas falam de capitalização da renda e constatam que a taxa de capitalização é diferente para os diversos tipos de terra e que, para o mesmo tipo, varia de um trecho para o outro. Essa terminologia é imprópria, uma vez que deturpa a natureza do processo. Os compradores e vendedores de terra reagem diante da carga fiscal da mesma maneira com que reagem diante de qualquer evento futuro que possam reduzir a renda líquida da terra. Os impostos territoriais reduzem o preço de mercado da terra na proporção do valor presente da futura carga fiscal. Todo novo gravame fiscal desse tipo cuja revogação não seja esperada, como eu espero que um dia o IPTU de Araçatuba seja a primeira cidade a acabar com essa jossa, e com o ITR, óbvio. Todo novo gravame fiscal desse tipo, cuja revogação não seja esperada, resulta numa diminuição imediata do preço de mercado dos terrenos objetos dessa nova taxação. A teoria fiscal denomina esse fenômeno de amortização de impostos. A teoria fiscal denomina tal fenômeno de amortização de impostos. Em muitos países, os proprietários de terra ou de certas áreas rurais gozam de privilégios legais ou de um grande prestígio social. Tais circunstâncias também podem influir na determinação do preço da terra. Encerramos essa aula curtinha, lembrando que imposto sobre propriedade, imposto sobre a propriedade privada, sobre a terra, um disparate. Não faz menor sentido algum. Isso está errado, isso é erradíssimo. O que é imposto, né, no sentido da palavra imposto, né, sem ser a taxa para determinadas finalidades que você escolhe ou não pagar. Agora, é importante entendermos a questão justamente de como o aumento de impostos impacta no valor do bem. Ou seja, é como se o governo pudesse dizer: eu vou transformar seu bem em zero, porque eu posso colocar um valor de imposto sobre ele, onde a renda que ele permite ser usufruída dali não vai dar conta de pagar um centavo a mais nem a menos do que os impostos que eu cobrarei na margem líquida, de tal forma que você não vai ganhar nada com isso. Consegue entender o problema que é o imposto?
Nunca, e já falei várias vezes durante esse curso e repito sempre, porque algumas pessoas dizem que a liberdade de expressão é a maior das liberdades, né? E eu sempre digo que o livre mercado é a maior das liberdades. Se o governo Lula quisesse acabar com as armas, não precisava proibir, podia deixar, todo mundo pode comprar arma. Só que o imposto que você vai ter que pagar é um imposto mensal, é uma taxa mensal de uso da arma, que equivale a R$ 1 milhão por arma. Pronto. Ele proibiu sem proibir. O livre mercado é assim. Não há proibição, porque não há tal coisa como você ter condições, você ter obrigações de pagar um imposto sobre aquilo que é seu. Ok? Vamos encerrando aqui essa aula para irmos para a aula, para a videoaula final, né? Que é o subitem que você viu aí do item 5 desse último item, deste capítulo curtinho, subitem que se chama o mito da Terra. Até a próxima aula.